Dr. Doom, ou Doutor Destino para nós brasileiros, é quase sempre apresentado sentando em seu imponente trono. E convenhamos, o que seria do Doutor Destino sem um trono? Seria como o Aquaman sem um mar ou Batman sem uma caverna cheia de equipamentos? Afinal, Victor Von Doom não é simplesmente mais um vilão da Marvel. Ele é um monarca, e não qualquer monarca. É o soberano absoluto da Latvéria, um pequeno país fictício localizado na Europa e governado com mão de ferro pelo próprio destino. Sim, um ditador implacável, um Kim Jong-un da Latvéria. E a Marvel já nos mostrou outros países fictícios que se tornaram extremamente importantes dentro desse universo, como Wakanda, Terra do Pantera Negra, e Genosha, uma nação criada por mutantes que também ocupam um lugar importante nas histórias do X-Men. A diferença é que, enquanto alguns desses lugares ganham uma identidade própria bastante conhecida pelos fãs, a Latvéria é praticamente a extensão do próprio Victor Von Doom. O país existe, mas é quase impossível separar a Latvéria de seu governante. E talvez seja justamente por isso que aquela imagem do Doutor Destino sentado em seu trono seja tão importante. Não é apenas uma pose de vilão, é uma apresentação de poder. Quando Victor está sentado naquele trono, ele não está simplesmente descansando, ele está ocupando o lugar que acredita ser seu por direito, o de soberano, governante, e na cabeça dele, uma das pessoas mais importantes, talvez o mais importante do planeta. Por trás daquela armadura, daquela máscara metálica, de toda aquela arrogância, existe uma história bem complicada. Victor Von Doom nunca foi simplesmente um sujeito que acordou um dia e decidiu: vou me tornar um supervilão. Ele passou por uma série de traumas que ajudaram a moldar a sua personalidade. Ainda jovem, Victor perdeu pessoas importantes em sua vida e cresceu carregando experiências que contribuíram para transformar a sua visão de mundo. Ele também desenvolveu desde cedo uma inteligência extraordinária, principalmente nas áreas de ciência e tecnologia, ao mesmo tempo em que se envolveu profundamente com conhecimentos místicos. E é justamente essa combinação que torna o Doutor Destino tão perigoso. Ele não é apenas um cientista brilhante, também não é apenas um feiticeiro poderoso. Victor Von Doom é alguém que acredita que consegue dominar os dois campos. E mais do que isso, acredita que é capaz de resolver os problemas do mundo melhor do que qualquer outra pessoa. O grande problema é que ele também acredita que ninguém deveria ter o direito de impedi-lo. E é aí que mora a essência do personagem. Destino não se enxerga como um simples vilão. Na visão dele, muitas vezes suas atitudes são justificáveis. Ele acredita que o mundo precisa de ordem e que ele seria a pessoa perfeita para impor essa ordem. Se para isso for necessário eliminar seus inimigos, controlar governos ou enfrentar os maiores heróis da Terra, Victor simplesmente considera tudo parte do preço necessário para alcançar seu objetivo. E talvez seja isso que faça ele um dos personagens mais interessantes da Marvel. Por que o Doutor Destino não quer apenas destruir o mundo? Em muitas histórias, ele quer governá-lo. E existe uma diferença enorme entre alguém que deseja destruir tudo e alguém que acredita sinceramente que seria capaz de tornar tudo melhor se estivesse no comando. Por isso aquele trono combina tanto com ele. Victor Von Doom não quer ser apenas poderoso. Ele quer que todos conheçam seu poder. Ele quer ser respeitado, temido e, acima de tudo, obedecido. E enquanto estiver sentado naquele trono, usando sua armadura, observando o mundo por trás daquela máscara de metal, o Doutor Destino continuará acreditando que não é o vilão da história. Na verdade, na cabeça dele, o verdadeiro problema é que o mundo ainda não percebeu que ele deveria estar no comando. Bom, esse trono que aparece no clipe pode ser uma pista importante de que o roteirista manteve uma característica fundamental de Victor Von Doom nos quadrinhos: sua posição como regente absoluto de Latvéria. Sinceramente considero isso um ponto bastante positivo para o filme, porque seria um desperdício apresentar o Doutor Destino sem explorar justamente essa faceta de monarca. Ele não é apenas um vilão poderoso, ele é um governante que acredita ter o direito de comandar uma nação. E, quem sabe, o próprio mundo. Outro detalhe interessante é a fala de Sue, dizendo que Victor era uma pessoa diferente antes de tirarem dele tudo aquilo que amava.
Victor sempre foi o cara mais inteligente em qualquer lugar. Ele era diferente. Ele era gentil, ele era carinhoso. Mas aí, tudo que ele amava foi tirado dele. Eu sabia que ele estava perdido, mas eu não percebi que ele estava quebrado. Isso parece indicar que o filme pretende explorar o lado mais trágico do personagem. E se a ideia for realmente essa, temos algo bastante consistente com a origem dos quadrinhos. Um homem marcado por perdas e traumas que, em algum momento, transforma toda essa dor em ambição, controle e obsessão pelo poder. Agora preciso dizer uma coisa, achei a aparência do Gambit meio estranha. Para mim, o visual dele tá com uma cara muito de cosplay. Talvez funcione melhor em um momento dentro do contexto do filme, mas olhando apenas para o clipe, não foi um visual que me convenceu. Também podemos ver os Thunderbolts em ação, entre eles Thor, assumindo uma posição de liderança. E olha o visual do Deus do Trovão. Cabelo curto, empunhando aquele machado que eu sempre esqueço o nome. Bom, depois vocês me lembram nos comentários. Também temos o Quarteto Fantástico do filme anterior, incluindo Pedro Pascal como Reed Richards, além das versões clássicas do Xavier e Magneto, e os novos atores que interpretarão os X-Men. E para fechar, temos justamente aquele momento que pode ser um dos mais importantes do clipe. Doutor Destino simplesmente bloqueia uma investida de Thor. E não é qualquer Thor, é o Deus do Trovão. Se o filme realmente estivesse estabelecendo Destino como alguém capaz de enfrentar e até superar personagens desse nível, então talvez essa cena esteja nos mostrando exatamente o tamanho da ameaça que ele representa. Porque se Victor Von Doom consegue parar Thor dessa maneira, talvez a pergunta não seja mais se ele é poderoso. A pergunta é, quão poderoso o Doutor Destino se tornou?